Olá, minha coach, meu amigo, minha amiga, meu amado irmão e irmã. Fiquei uma semana sem gravar, mas hoje volto aqui para falar de um assunto que é show. É show da seguinte maneira: promessa. Eu vim falar pro seu coraçãozinho que eu não sei como amanheceu hoje. Se triste porque alguém quebrou uma promessa, se feliz porque alguém cumpriu uma promessa. Eu não sei exatamente como você está hoje, não é? Nessa manhã, nessa tarde, nesse momento que você está ouvindo o meu vídeo. Somente uma coisa eu sei. A inspiração me disse que falar de promessa tem tudo a ver com o que você precisa ouvir hoje. E sabe por quê? Porque somos seres humanos perfeitos em parte, porque buscamos a perfeição, e imperfeitos na maioria das coisas que fazemos. E tem alguma coisa errada? Não, está tudo bem, está tudo certo. Veja, falar de promessa é algo maravilhoso, sabe por quê? Porque talvez amanheceu hoje, esse dia da semana, não sei qual é o dia que você está ouvindo esse vídeo, e você pode ser que esteja pensando naquela promessa que alguém te fez. E aí você está colocando toda a sua expectativa naquela promessa. Puxa, mas ele fez a promessa, ela fez a promessa. Ou talvez você esteja com um sentimento tão ruim porque alguém quebrou a promessa que fez. E eu quero ver com você em pouco tempo que a promessa, ela primeiro, antes de se cumprir e antes que venhamos sofrer por estar numa expectativa de que ela cumpre ou não cumpre, a promessa passa pelo teste do tempo. Acredite você ou não. Mas eu te chamo a atenção para fazer uma reflexão comigo aqui, agora, nesse exato momento. Observe se a promessa passa ou não pelo teste do tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E o tempo, então, ele não é nosso inimigo. Ao contrário do que algumas pessoas dizem, o tempo é o nosso amigo. Mas eu quero continuar focada na promessa. Porque quando você está na promessa, esperando, aguardando, declarando aquilo que lhe prometeram, eu não sei em que área foi que você recebeu uma promessa e você está na expectativa muito alta de que ela vai se cumprir. Ou você está com um sentimento tão ruim porque ela não se cumpriu, porque ela está demorando, porque alguém rompeu com você e a promessa de um lindo sonho, de grandes realizações, elas acabaram. Veja bem, para que a promessa se cumpra, nós precisamos entender que ela passa pelo teste do tempo, que ela passa pelo teste de fidelidade, tanto de quem recebeu a promessa como de quem fez a promessa. Ela passa pelo teste do amor. Ela passa pelo teste da compaixão, da compreensão, do amor propriamente dito. E eu já trouxe em alguns vídeos 5 tipos de amor. Não sei qual amor você está focado, mas independente de ser o amor eros, o amor filéu, que é o amor de filho, o amor storge, que é um amor
de relacionamentos, de negócios, de troca mútua. Existe, na verdade, para cumprir a promessa, duas partes: a que faz a promessa e a que aguarda o cumprimento da promessa. Para me fundamentar um pouquinho mais neste assunto, eu quero dizer para você que antes de você se colocar numa situação de desânimo, de desiludido, de desilusão, de decepção, de dúvida, de cobrança, de acusação, antes que você se coloque em qualquer uma destas circunstâncias, o elemento básico para cumprir a promessa, ele deve ser de fé, de confiança. Talvez você diga, mas já passou. A promessa foi feita para o mês passado, para a semana passada, para o ano passado, para um tempo lá no meu passado. Olha, qualquer que seja as circunstâncias vivida e que trouxe uma decepção, uma desilusão, ou uma alegria, uma felicidade, uma realização, ou cumprimento de um propósito muito bem definido, eu quero te dizer que toda essa promessa que o homem faz, que o ser humano faz, que qualquer pessoa à sua volta faz, há uma promessa que vem da parte do Pai, do Divino Criador, daquele que criou filhos amados, filhos para viver uma vida com dignidade, com honra, com leveza, com alegria. Olha, a alegria, ela é um elemento dado por Deus a nós, seres humanos. Quando bebê, criança, na menor idade da primeira infância, segunda até terceira infância, nós desenvolvemos com muita leveza a alegria. Esse sentimento bom, esse sentimento que quando vibramos, conseguimos expressar aquilo que de espontâneo damos sem cobrar nada de ninguém. E a criança, e quando somos criança, também fazemos isso. Mas aí, o tempo vai passando, a nossa idade, ela vai avançando. E nós, então, saímos da esfera da expectativa e começamos a compreender melhor as coisas, e agora olhamos para tudo à nossa volta com um olhar mais crítico, um olhar de dúvida, e inclusive até as promessas nós já começamos a colocar dúvida, mas o Divino Criador, o Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de dúvida, continua nos olhando como filhos amados. E todo pai há de convir comigo que nossos filhos podem se tornar adultos, empresários, pais de família, esposo, esposa. Nós continuamos olhando para eles como filhos. Eles são a nossa criança, mas só conseguimos desenvolver esta sensibilidade de olhar para eles como nossas crianças, porque desenvolvemos dentro de nós ainda a alegria de tê-los como filhos. É claro e evidente que os respeitamos como adulto, como profissionais, como esposo, como esposa, mas nós ainda olhamos. Agora,
partamos do ponto de vista do Divino Criador, que é um Pai que criou toda a humanidade, que deu livre-arbítrio e que fez promessas. Eu quero me pautar num registro da carta de Hebreus, no capítulo 10, verso 23, o apóstolo Paulo, um conselheiro das pessoas que buscavam aconchego, que buscavam saúde e inteligência espiritual para prosseguir na jornada, ele num dado momento, na carta, no capítulo 10 de Hebreus, verso 23, ele diz assim: amados, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha, o tema deste versículo, ele aborda sobre uma exortação àquelas pessoas perseverarem na fé. Então, vamos lá. Eu comecei dizendo que a promessa passa pelo teste do tempo, ok? Porque você certamente já lembrou. Eu recebi uma promessa e foi frustrada. Eu estou com uma promessa e estou ansiosa porque o tempo não chega, a hora não passa, ou sabe, coisas desse tipo. Se avalie e veja em que contexto você cabe dentro deste tema. Mas a promessa também passa pelo teste da fé. É importante, veja que ele diz, nessa tradução que eu tenho da Bíblia, ele diz: retenhamos firmes a confiança na promessa, porque fiel é aquele que fez a promessa. Ele aqui está orientando um grupo de pessoas, de irmãos, a reter, ou seja, guardar para si a confiança da promessa. Então vamos lá. Que lição eu aprendo aqui? Primeiro, que a promessa passa pelo teste do tempo. Segundo, que a promessa passa pelo teste da fé, da confiança. E o tempo, a fé, que é nada mais nada menos que a minha confiança, ela traz consigo elementos básicos, dos quais eu preciso absorver se quem me fez a promessa é também uma pessoa que eu posso confiar, que ela está fazendo uma promessa por amor, por fidelidade, por compaixão, por ser amigo, por missão de alma. Uma coisa eu te digo, toda essa análise destes elementos importantes para que se cumpra a promessa que alguém lhe fez, é importante que você não presuma demasiadamente acusações, dúvida, porque se porventura esta pessoa não cumpriu a promessa, foi deselegante, foi tímido, sumiu, não te deu notícias, não compareceu para cumprir a promessa, há alguém que fez uma promessa para mim e para você. E esse é o Pai, o Divino Criador, como eu já falei. Ele fez a promessa. E dentre as mais de 8.000 promessas contidas no registro sagrado, como dizem estudiosos, teólogos, pesquisadores, uma delas é de que tudo o que eu pedir, crendo que vou receber, eu vou ter. Então, veja bem, eu aprendo aqui uma lição fantástica.
eu vou pedir a alguém sábio, de uma infinita inteligência e sabedoria, que me oriente a quem eu devo me dirigir, de quem devo receber alguma promessa, como devo proceder durante o tempo que tenho que aguardar essa promessa, como vou analisar especificamente a promessa que alguém me fez. Essa promessa faz sentido? Em que esta promessa que eu recebi trará resultado primário? Que ganho primário eu terei com o cumprimento desta promessa? Quais ganhos secundários quem fez a promessa vai me trazer? Toda essa análise é importante, sabe para quê? Para uma única coisa, para a sua estabilidade emocional e espiritual. Porque se eu coloco a minha confiança na promessa que um ser humano fez e este ser humano, por N razões, não cumpre a promessa, eu posso me decepcionar, eu posso ficar desiludida e é muito triste esse estado emocional, porque o sentimento de tristeza, de infidelidade que alguém teve para comigo, que causou essa tristeza, de traição, de negação, de humilhação, esse sentimento, ele naquele exato momento, você não vai poder negar, ele vai estar presente. O pior são as emoções que este sentimento pode trazer, porque as emoções, elas são uma carga química que vai descarregar em todo o nosso sistema sanguíneo, no nosso corpo, e vai trazer reflexos para o nosso comportamento. Então, minha querida e meu querido, veja bem, você tem uma promessa, você está aguardando pelo cumprimento dessa promessa? Pense, reflita muito bem. Primeiro, volte para a sua essência. Você e eu somos filhos amados do Pai. O Pai, sim, fez promessas e muitas promessas. Primeira promessa é de que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Ele nos guardaria em todo tempo. Ainda que andássemos pelo vale da sombra e da morte, não temeríamos mal algum, porque Ele está conosco. Então Ele disse, Ele cumpre e cumprirá. Independente das circunstâncias que você vive hoje, do déficit que você tem, da situação difícil, ou da situação de acomodação, de bem-estar, pense e reflita. Você tem promessa. E a primeira promessa que todo ser humano tem é de que o Pai das Luzes, em quem não há sombra nem variação de dúvida, Ele te ama, te guarda, te protege e te orienta. Veja, aqui o apóstolo Paulo exorta os irmãos a se manterem firmes na fé. Então eu venho te dizer,
retenha tudo o que é bom dessa promessa. Analise quais ganhos primários e quais ganhos secundários você terá e a pessoa que lhe fez a promessa vai cumprir, para que você não fique na dúvida. E também não mentalize pensamento contrário, negativismo. Não. Colabore com o seu coração e com a sua mente. Aceite a promessa, partindo do ponto de vista de que o Pai, o Divino Criador, a consciência de luz, aquele que tem consciência plena daquilo que você precisa, daquilo que você tem interesse, seja em qual área for, financeira, material, profissional, sentimental, emocional, conjugal, familiar, relacionamentos interpessoais, não importa qual seja a área, tem promessa da parte de Deus para todas as áreas da nossa vida. Nós que ficamos soltos, prestando atenção no acaso, duvidando, descrente, impacientes, intolerantes, ansiosos, duvidosos, gerando e criando cada vez mais hábitos perniciosos. Pois bem, dentre os elementos necessários, a atenção necessária, eu quero lhe propor a fazer algo ainda melhor. Se a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, orientando a igreja, diz: retenhamos firme a nossa confiança, porque fiel é quem fez a promessa. Então, meu amigo e minha amiga, antes de você confiar nessa pessoa, nesse negócio, nesse projeto, nesse investimento, antes de você confiar no seu braço forte, na sua mentalidade, na sua sabedoria, no seu conhecimento, antes de tudo isso, o grande segredo é: retenha para si a firme confiança, ou seja, a fé, mas tem que ser uma fé inabalável. E como é a fé inabalável? A fé inabalável, ela tem dois caminhos. Você pode seguir um processo, primeiro pelo caminho do autodesenvolvimento. Desenvolva a sua fé, ou seja, exercite. E como eu faço para exercitar a minha fé? Pois bem, o segundo caminho necessário a fazer a trajetória é o da aplicação. Eu trarei muito em breve, dentro desta série que quero falar de promessa, 21 passos para um resultado eficaz. Resultado eficaz, não estarei falando de ações naturais, trabalho, projeto físico. Eu falo do diálogo com o Pai. Porque aqui esse texto que me dá fundamento para eu te dizer: retenha a sua firme confiança, a sua fé, porque fiel é aquele que fez a promessa, é porque nós precisamos consultar a Carta Magna, ou seja, o livro sagrado do grande mestre que deixou escritos, registros de que todo aquele que vai até ele com fé é digno de receber seus galardões, ou seja, seus prêmios, suas conquistas,
a realização dos seus sonhos, a realização dos seus projetos. É claro e evidente que você vai buscar aprender técnicas, ferramentas, mas a primeira dela, ela está dentro de você. É o exercício da fé. E como eu pratico a fé? O próprio apóstolo Paulo, na mesma carta de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz que fé é visualizar. Fé é manter a afinidade. Ou seja, você quer algo que você não tem, mas você visualiza e você chama a existência. Agora, como que você faz isso? Aleatoriamente? Não. Tudo tem um processo. Veja que a promessa passa pelo teste do tempo. Então, o tempo existe para a aplicação das ações. Então, a técnica da visualização, da afinidade, ela é feita alimentando a sua fé, lendo artigos, conteúdos, a Bíblia, que paralelamente traz textos que nos fortalece a alma, o espírito, e a nossa vida vai bem. Muitas das vezes você não entende por que alguém com tão pouco é tão feliz e por que alguém com tantas coisas é tão infeliz. Você não entende. Talvez você diga, olha, eu no lugar desta pessoa, eu estaria radiante de felicidade. E talvez esta pessoa diria, eu estaria tão feliz lá no meio do mato, numa casinha pequena, uma casinha de madeira, criando galinhas, criando porcos, vivendo com os bichos, porque estou decepcionada com os homens. Você vê o contraste que existe? Isso fala de emoções feridas, sabe? De sentimentos não tratados, não curados. Então, não perca a oportunidade de analisar qual é a promessa que te fizeram, porque o Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de dúvida, fez muitas promessas de que nele somos mais do que vencedores. Com ele saltamos muralha, com ele fazemos proeza, com ele nós tudo podemos, porque ele nos fortalece. Até o que dá errado, quando estamos focados na promessa que ele fez, de estar conosco, de nos guardar, de nos proteger, de nos orientar, de aumentar os dons, as virtudes, de ampliar nosso caminho, de nos proteger, a satisfação e a alegria, aquela alegria que tínhamos como quando criança, que qualquer brinquedo em nossa mão era motivo de chamar o coleguinha e de fazer festa. Hoje nós observamos as crianças com tantos recursos na mão e elas são, algumas delas são até infelizes, com ar depressivo, angustiante. Por quê? Porque falta motivação, falta estar e viver aquilo que recebemos na nossa essência. Tem um texto sagrado em que o Pai diz que Ele nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Ora, o amor é a base, é a essência. O Pai é tanto amor que Ele quer multiplicar o seu amor. E eu faço o que com o meu amor?
retenho, seguro, dou para um, não dou para outro. Isso é esquecer que há uma criança interior e que precisa voltar a acreditar, voltar a admirar o tempo, porque a promessa que você tem, ela está passando pelo teste do tempo. E saiba que se é um propósito da parte de Deus cumprir essa promessa na sua vida, você saiba que você vai passar por um processo, porque todo propósito tem também um processo, tá bom? Mantenha-se firme, confie, tenha fé. Você coloca fé em tantas coisas, você coloca fé no seu trabalho, você coloca fé que amanhã você vai se levantar, vai acordar, vai se arrumar, vai se cuidar e vai para o teu trabalho. Você confia no seu investimento, você confia na sua receita que você vai fazer e vai dar certo. Pois é, tem tanta coisa que nós colocamos a nossa confiança e que é importante sim, mas a importância maior é você acreditar que o autor da vida fez promessa de nos dar vida e vida em abundância. Talvez você diga, mas eu estou desempregado, eu já sou aposentada, eu ganho muito pouco, eu não consigo fazer nada com o meu dinheiro. Pois é, aqui eu quero deixar um parêntese. A promessa é de que com Ele somos mais do que vencedores. Vamos vencer a crise, vamos vencer as dificuldades, vamos vencer os obstáculos, podemos vencer os medos quando decidimos, determinamos a conquistar a promessa. Nós vamos buscar a causa raiz do medo, da dúvida, da insegurança, tá bom? E eu quero deixar aqui um pressuposto da PNL para você entender que tudo que eu estou falando tem conexão com autoconhecimento, com autodesenvolvimento, com inteligência emocional, mas basicamente com a inteligência espiritual também. Um dos pressupostos da PNL é que nem tudo que eu penso que sei, eu sei. E nem tudo que eu penso que eu não sei, eu sei. Você está com dúvida, está com medo, por quê? Você está pensando que não sabe. Dê apenas o primeiro passo. Um passo de cada vez. E você vai alcançar o seu grande objetivo. Tá bom? Olha, viver com propósito, viver desenhando os seus objetivos, alinhando-se à boa, perfeita e agradável vontade do Pai, é desfrutar do melhor dessa terra, do melhor desta vida, uma vida onde estamos em desenvolvimento. Mas para isso precisamos nos conhecer e conhecer a promessa. Deixo-lhe esse recadinho para o seu coração. Espero que tenha feito sentido para você. Caso tenha feito sentido para você, compartilhe com mais alguém. É dividindo que vamos ampliando e multiplicando. Divida o seu conhecimento com mais alguém. É importante para o YouTube, se você der um like, ele conhecer que o conteúdo faz sentido. Então eu conto com você compartilhando, dando o seu like e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito.
Um beijo no teu coração e que a paz de Deus inunde seu coração e você hoje tome posse daquela promessa que você já tem guardadinha aí contigo. Tchau, tchau. Até a próxima, querendo Deus.